tema hoje é universidades e faculdades e cursos lá no astral. Lá no plano astral, existe uma série de locais específicos para ensino. Existem verdadeiras colônias, assim, só focada em ensino, muitas, inclusive. E isso é dito em vários livros. Se vocês começarem a ver aí livros de... quem já lê livros espíritas, espiritualistas, sabe do que eu estou falando. Tem grandes clássicos do Chico Xavier, que fala de escolas no astral. Tem aquele livro que é todo focado nisso, de um lugar específico, que é a Casa do Escritor, do espírito Patrícia, que é aquele mesmo espírito é, que faz que fez o Violetas na Janela, né? Que quem psicografa ela é a tia dela, Vera Lúcia Marinzec. E ela ficou, depois que ela passou uns anos desencarnada, na colônia, esqueci o nome da colônia que fica em cima lá de Belo Horizonte, que era a cidade que ela vivia quando era encarnada. Ela foi para uma cidade, uma colônia, que é tipo uma casa itinerante, né, que se chama Casa do Escritor, que ela é focada em desenvolver espíritos que vão escrever livros e vão psicografar para médios encarnados. Então, e nessa própria Casa do Escritor, ela relata vários outros locais de ensino também. Tanto que um espírito que é muito ligado a ela, que eles já tiveram várias encarnações juntos, e ela vai descobrir isso só anos depois que ela desencarnou, ele estuda psicologia e tipo o equivalente à psicologia aqui pra gente, né? E ele foi numa universidade que essa universidade fica na estratosfera, né? Fica além aqui da crosta e até do plano das colônias, que o plano das colônias ainda está dentro da nossa estratosfera, não está ali no, né, quase no espaço. Só que essa colônia, segundo ele, fica na estratosfera. E existe também um plano, putz, agora esqueci o nome, que assim, existem várias camadas aqui nesse planeta, né? Então tem as furnas, os abismos, o umbral grosso, umbral médio, a crosta terrestre, umbral leve, que é o plano das colônias, por exemplo, e dos locais mais leves, né? E aí tem o plano da cultura e ciência, que ele fica depois da estratosfera. Ali ficam espíritos já de muita elevação. Não perfeitos, que eles ainda habitam aqui, né, o plano da Terra. Mas eles estão bem além, assim, até de quem habita ali uma colônia, nosso lar, por exemplo. Muitos mentores habitam lá, esses locais. E nesses locais de cultura e ciência, tem muitos locais específicos para ensino, né? Porque não precisa mais ter hospital ali, não precisa mais ter habitações, casinhas, não sei o quê. Então, realmente, os espíritos que já estão bem elevados, que estão só aprendendo mesmo, né? Então, existem muitas casas itinerantes que são universidades específicas para os desencarnados estudarem assuntos específicos. Ô, Caleg, acho que a vida espiritual deve ser muito chata. Tem de tudo, né, Caleg? Tudo que você vê aqui tem lá, né? Se você quiser fazer, você arca com as consequências. Quiser oba-oba, tem oba-oba. Tem bagunça. Tem intermediário e tem uma vida mais elevada. Que dizem que... É que a gente nunca acessou esse tipo de... Não nunca, né? Mas aqui na matéria a gente nunca acessou um tipo de contentamento, de satisfação que existe lá. Então, pra gente, é como se a gente fosse um monte de monge e freira só rezando e lendo livros sagrados. E não tem nada a ver com isso, né? Ana, como assim oba-oba? Oba-oba, Ana. Oba-oba. Tudo que você imaginar de oba-oba que tem aqui tem lá, só que é nos planos inferiores, né? Assim, as coisas hard, os hardcores. O Ray falou exatamente, nosso mundo é uma cópia do mundo astral. Exatamente. Que as pessoas falam que lá é igual aqui, aqui é igual lá. Aqui é uma cópia mal feita de como é lá. Tudo que a gente vive aqui tem é uma cópia apagada do que já existe lá há séculos ou mais, né? Então, tem esses locais específicos e você estuda coisas específicas, né? Então, tem, como eu falei, o do escritor, tem o da ciência, tem do corpo humano, da biologia, da engenharia, tem o da arquitetura. Agora, como que funciona para quem está encarnado, né? A gente consegue acessar esses locais?
Sim, existe essa possibilidade, mas existem locais e cursos e workshops específicos para encarnados que estão fora do corpo. Então, sim, o encarnado pode ir numa universidade e tal, e nesses livros todos eles comentam que existem excursões, assim, de encarnados que vão. Só que vamos combinar assim, eu sempre penso um pouco de lógica, para não ficar viajando demais nas ideias, né? Quando a gente fala de mundo astral, de espiritualidade. Porque tem gente que viaja demais, né? Mas, tipo assim, pensa assim, não seria possível a gente estar cadastrado, né? Não é cadastrado, matriculado num curso superior lá no astral. Porque, gente, lá no astral, quando vocês. Eu sei que já tem várias pessoas que já saem do corpo aqui, podem até me confirmar o que eu vou falar aqui agora. Quando a gente sai do corpo, né? E a gente abre consciência lá fora, a gente fica pouco tempo consciente. É muito difícil ficar muito tempo consciente aqui, lá fora do corpo. O nosso corpo astral é muito denso e o nosso corpo físico, ele é denso porque a gente está encarnado. E o nosso corpo físico que está aqui dormindo, né? Enquanto a gente está lá fora, ele tá na matéria densa também. Então ele tá sempre puxando a gente. Qualquer coisa ele puxa a gente. A gente se mexe dormindo, a gente ronca. Às vezes o nosso próprio ronco acorda a gente dorme com alguém do lado, essa pessoa mexe, a gente acorda. Então é muito difícil a gente fazer, eu vou me matricular num curso superior de, sei lá, DNA humano, né? Eu tô só supondo aqui o que deve existir lá, né? Não, a gente não vai conseguir assistir as aulas junto com os desencarnados. É impossível. Porque a gente fica muito pouco consciente lá fora. Muito pouco. Então, a gente pode até conseguir, sim, assistir enquanto a gente está inconsciente. Pode. Mas não faz muito sentido a gente fazer um curso assim de anos, né? Não faz muito sentido. Eu acho que só para espíritos que já têm é, uma missão muito bem definida, sabe? E tá também ali em linhas. E são bem poucos, né, que a gente pode falar isso. Todo mundo tem sua missão, mas é difícil a gente estar tão focado em uma coisa só, né? Mas o que eu posso falar pra vocês, o que tem muito, e eu já, nossa senhora, muitas experiências, eu diria que talvez junto com os umbrais da vida, é o que eu mais vejo. Quando eu vou para os planos superiores, o que eu mais lembro são os cursos que eu já fiz. Poucas vezes eu tenho. Ó, Caleg, será que nos cursos de lá tem prova? Não, Caleg, não tem prova. A prova lá é diferente, sabe? Os mentores sabem muito bem o nosso nível de absorção ali do conteúdo, quanto a gente aprendeu. A gente não precisa fazer uma prova escrita, que isso já é super falho aqui na matéria, né? Porque a pessoa pode saber um monte, vai fazer uma prova, a pessoa pode estar nervosa, ela pode ter problema de ansiedade e vai super mal nas provas, sendo que ela sabe. Vocês sabem, né, da história de Einstein, que só tirava notas péssimas na escola. Ele não, porque ele não, ele tinha um raciocínio diferente, ele não conseguia raciocinar pensando, tipo, pegava uma prova, aquela forma de fazer a pergunta, para ele não fazia sentido a resposta que era mesmo, né? Ele se fazia perguntas muito diferentes. Mas o cara, né, não precisa nem falar, né? Enfim, lá não tem prova, com certeza. Mas voltando aqui, pro tipo de curso que a gente faz quando a gente sai do corpo são diversos. E uma coisa que eu já entendi, já percebi, escreve o que eu tô falando, porque, cara, eu posso. Eu não vou falar com certeza, mas assim, eu já provei isso muito, muito mesmo. Para você participar, para você ser levado para esses locais, porque você só vai para esses locais quando você tá patrocinado por mentor, tá? Ninguém sai do corpo e vai para lá sozinho. Não adianta sair do corpo e falar, quero ir pro curso de nananã. Você não vai, não vai, porque são locais muito elevados, com muita proteção. A gente não vai, sabe? Então a gente vai quando o mentor já tá querendo que a gente vá, já tá tudo combinado, ele vem aqui no teu quarto, tira você e te leva pra lá. E te traz de volta quando acaba o curso. Ou às vezes a gente volta sozinho também, né? Porque você deu uma desequilibrada lá e volta. Mas se tudo der certo, ele que te traz. Então, a gente consegue ir com frequência quando a gente já começa a estudar o assunto aqui na matéria. Isso é um fato, meu, assim. Eu já fiz testes em relação a isso e é real, assim. Sempre que eu começo a fazer uma coisa, eu me engajo de verdade, não dá uma gugada, sabe? Eu tô curiosa sobre não sei o que, eu vou lá, dou um Google, já tô estudando. Não, estudar de verdade, sabe? E ter, tipo, a vontade mesmo de aprender sobre aquele tema, e se for um tema, né? Vou estudar aqui sobre magia trevosa pra fazer meu vizinho se lascar. Não, né?
Não, né? Mas, tipo, sei lá, às vezes eu vou dar alguns exemplos, tá? Depois dos conceitos aqui, como sempre. Mas quando você começa a estudar sobre alguma coisa na matéria e você está engajado, e você está com boas ideias, você está com uma intenção bacana, você é levado para locais específicos para participar de workshops, de cursos de treinamento. E os cursos são muito interessantes. Gente, eu posso falar para vocês, é muito legal. Praticamente não tem teoria, sabe? É tudo na prática. E o pouco de teoria que tem é interativa. Eu já falei para vocês recente aqui que eu vi no vídeo que eu falei sobre obsessor que obsedia o outro obsessor, tipo o obsessor que tá obsediado. Eu falei dessa experiência que eu tive, que eu estava num tipo um curso, um treinamento, assim, parecia mais uma palestra, mas para poucas pessoas. E aí no meio da palestra eles projetaram uma imagem que não era um projetor, foi um projetor que é a palavra mais próxima daquilo ali. Mas era tipo, sei lá, como se a gente tivesse entrado numa realidade virtual, sabe? Pra gente ver ali o negócio. Uma moça dormindo, uma mulher encarnada dormindo, e aí tinha um obsessor em cima dela. E aí, em cima desse obsessor, quase entrando, isso foi. Ele ficava falando assim, ó. O professor, o instrutor, sei lá, ele falava assim, ó. Agora vocês focam na moça. Quando a gente entrou ali na imagem, só tinha a moça encarnada que tava dormindo. Aí quando ele falou assim, ó, agora vocês foquem na moça. Aí eu, tipo, apertei a vista assim, aí começou a ficar claro um outro ser em cima dela, assim, meio que flutuando em cima dela. Aí ele falou, agora vocês foquem no obsessor. A gente focou de novo, aí deu pra ver também um outro ser em cima desse obsessor. Só que esse terceiro ser que estava em cima do obsessor, ele era uma coisa monstruosa, assim, um negócio horroroso. Só de falar assim, eu já lembro da imagem, já me dá uma coisa assim, horrível, assim. Parecia um, sei lá, gente, sabe aquele filme Senhor dos Anéis, sabe aqueles orc lá? É orc que fala? Orc, não é orc, é orc. Parecia aqueles orcs, assim, mas tinha uns chifres, assim, um negócio horroroso, assim. Não era humano. Era humano, mas não parecia, né? A imagem, não, a aparência não era de um humano. E esse daí, esse terceiro, tava praticamente dentro do segundo, assim. Eles estavam... Quando a gente começou a focar bem mesmo, assim, que os três ficaram muito visíveis, aí perdeu tudo ali. Parecia uma coisa só os três. Tipo, um grande amontoado ali de coisa. Coisa horrorosa. Então, mas voltando, né, pro tema, é, o, era assim nessa palestra, super interativa. Então tem pouco, você não fica anotando nada, não tem lousa, sabe? É assim, e geralmente depois eles fazem grupos de trabalho pra gente fazer as coisas em campo. Gente, eu participo, assim, muitos, nem vai dar pra eu falar metade, assim. Isso, por isso que eu queria muito falar disso, porque é um negócio que eu tenho muita experiência. Não dá se eu ficar aqui falando uma hora, não vai dar metade das coisas que eu já vivi em relação a isso, sabe? É muito legal, assim. E sempre temas, aí quando eu paro para prestar atenção, são temas que já estavam permeando assim minha cabeça antes, coisas que eu já estava estudando, né? É, enfim, é muito interessante. Então, se vocês têm vontade, umas pessoas já me perguntam, ah, o que que eu faço? Uma moça deixou lá no post da live que eu coloquei hoje, queria muito fazer uma faculdade, nossa, comece a estudar aqui no físico. Porque pensa, né? Como é interessante esses assuntos, como deve ser difícil organizar toda uma equipe para conseguir ajudar o encarnado aí, porque a gente sozinho, como eu falei, nós sozinhos não conseguimos ir, porque a gente é denso, porque a gente passou o dia fazendo coisa errada, porque errada assim, né? Coisas que não ajudam a sutilizar, porque a gente, enfim, é difícil. Então eles fazem todo um trabalho ali, muitas vezes de semanas, para que a gente se prepare, para que a gente tal. Então não dá para fazer isso aleatoriamente. Tem que ser alguém que realmente faz sentido estar ali. Então, assim, você quer aprender sobre alguma coisa, começa a estudar, começa a ler um artigo, pega um livro sobre para ler. Essa coisa da Umbanda, que eu sempre falo para vocês que eu tô indo direto nesses terreiros, que são muito legais, assim, muito, muito, muito. Foi quando eu comecei a estudar sobre Umbanda, que eu falei pra vocês, ah, eu tô estudando, né? Até mostrei alguns livros que eu comprei e tal. Foi assim que eu comecei a ir. Eu já ia antes, na verdade, mas eu comecei a ir de forma mais frequente, sabe? Com maior recorrência, depois que eu comecei a estudar.
Então, tipo, à noite mesmo eu gosto de literatura, eu tenho livros de literatura, de romances, de clássicos, eu tenho. Mas hoje em dia eu leio muito pouco, porque na hora de dormir eu gosto de ler livros que tem um pouquinho do foco daquilo que eu quero fazer quando eu sair do corpo, pra ajudar. Ou então eu leio um pouco sobre alguma coisa de projeção também pra ajudar na projeção. Isso quem fala é o Wagner Borges, que é um super mega estudioso de projeção astral, tá? Já dá uma dica aqui pra quem tá querendo estudar. E ele sempre fala, lê um pouquinho sobre projeção antes pra você entrar no flow, sabe? E costuma funcionar, assim, com o tempo. Tudo é com o tempo, né? Não, a gente tem que ser consistente. Vou falar um pouquinho de alguns lugares que eu já fui, tá? Em relação à universidade. Ah, antes de eu falar, putz, quase que eu esqueço, tem um negócio super importante. Não existe escola e universidade só em plano superior, tá? E isso também quem fala não sou eu. André Luiz falou, Chico Xavier já falou, vários livros espiritualistas. O Robson Pinheiro tem vários livros que ele conta sobre isso, dos magos trevosos. Lá no plano inferior existem escolas e existem várias escolas que são denominadas escolas de vingança. Uma coisa horrorosa, né? E essa escola é feita, obviamente, para ajudar espíritos que desencarnam e querem se vingar por sei lá que motivo. Eles precisam ser admitidos, né? Então existe tipo um processo seletivo que eles comprovam ali, né? Que eles investigam o motivo da vingança. Então tem que ter um motivo porque eles entendem que eles ajudam, eles não só ensinam, eles também ajudam o espírito a se vingar. Então tem que ter um motivo que na cabeça deles é justo, né? Assim. Então eles estudam e aprendem várias técnicas de obsessão, de fascinação, de possessão, enfim, né? Sei lá, eu e nem quero saber, mas várias técnicas de manipulação mental, de manipulação energética, de implantação de ovoides, várias coisas assim tem nessas escolas de vingança. E aí, qualquer espírito que desencarna pode ir pra lá. Basta ter uma obstinação e saber que depois eles vão ter que pagar com trabalho escravo. Escravo não, né? Porque é uma troca. Com trabalhos pesados e ali é, inquestionáveis, né? Inquestionáveis. Então vai ter que fazer o que mandarem fazer. E os caras, tipo, estão tão obstinados a se vingar que eles aceitam e fica lá anos estudando e para conseguir se vingar, né? E eles aprendem várias coisas horrorosas. É verdade isso. É, e aí também existem laboratórios no plano inferior. E eu já fui duas vezes que eu me lembre. Eu fui em um grupo de mentor, um grupo organizado pelos mentores, né? Tinha mentores, mas também tinha vários encarnados ali comigo. Duas vezes que eu me lembro perfeitamente, assim, ó. Eu não tava consciente, aliás, eu abri consciência no final, assim, da experiência. Uma deu certo, que eu lembro que a gente foi pegar alguma coisa, que era tipo um equipamento, parecia uma esfera verde, eu não sei o que era aquilo. E da outra vez a gente foi, foram duas vezes que eu me lembro, né? Então a primeira vez que foi da esfera verde não deu certo, e a segunda vez foi pra resgatar uma pessoa de um lugar que era tipo um. Gente, era uma coisa horrível, assim, ó. Era um laboratório que a gente foi entrando, assim, tipo, do lado de fora era horroroso o lugar. Aí a gente foi entrando e tava muito organizado lá dentro, tudo muito limpo. Aí a gente viu lá o tal do laboratório, que era enorme, assim, era um corredor enorme, tinha várias salinhas, tudo branco. Aí a sala que a gente entrou, que o mentor falou que era onde a pessoa tava, tinha várias pessoas penduradas. Elas não estavam penduradas, elas estavam flutuando, mas com as mãos para cima, assim. E elas estavam com os olhos vidrados, assim. E uma pessoa que estava do meu lado falou que eles eram encarnados e tinha um só desencarnado. E a gente tinha que resgatar esse desencarnado. E aí eles, tipo, foi uma confusão no final. Parece que a gente ouviu gente chegando, eles descobriram a nossa presença e tal. Mas deu certo, eu sei que deu certo. Assim, eu me vi lá fora já e deu tudo certo. Agora a da esfera lá não deu certo, deu muito errado. E eu ouvi alguém falando assim, ó, volta pro corpo. E aí eu acordei. Enfim, né? Essas que eu me lembre, mas tem muita coisa no plano inferior. A gente subestima as trevas, eles são muito inteligentes, muito. Não mais que a luz, obviamente, mas são muito inteligentes.
Aí teve uma muito recente, que foi muito, muito legal. Eu falei pra vocês que eu tava, tipo, era um workshop com uma turma grande até. E a gente tava ensinando, aprendendo sobre como a gente passava conhecimentos espiritualistas para jovens. Gente, olha que simbólico, porque eu sou a tia de vocês, né? Eu sei que a maioria aqui é mega jovem e eu já sou, né, uma jovem senhora. Então, então foi, eu acho que foi por isso, né, por conta do que eu tenho feito aqui nas redes sociais. E eu participei desse workshop. E aí, não, ei, não esculhamba também, né? Vó, não, né? Vamos combinar. Calma, calma lá, tia. Meu filho tem 4 anos, né? Eu fico pensando assim, né? Tia, calma lá. É, né, Ruth? Sacanagem. Vó? Que isso? Eu não lembro muito, que é sempre assim, o conteúdo em si que os mentores passam, eu não lembro muito bem. Não lembro muito bem. Mas eu lembro sempre no final, assim, quando a gente vai pra parte prática. E nesse dia aí, teve lá o curso que eu não lembro muito bem, né, da hora que a gente tava ali no teor do curso. Mas teve uma hora que tava no final, eles dividiram a gente em dois grupos e a gente tinha que elaborar um case para apresentar outro dia, não era naquele dia. Então, ali naquele dia, que foi o que eu lembrei, a gente estava só tendo uma conversa inicial ali com o grupo. E tinha uma mulher muito mala. Gente, ela era muito mala. Todo mundo dando. A mulher tava no meu grupo, né? Todo mundo dando várias dicas não, várias ideias da gente fazer tal. E ela sempre ficava, mas isso não vai dar certo. Ai, mas isso não sei o quê. Uma mala. Aí eu fiquei só me segurando assim. E eu lembro que eu ficava pensando assim, ai, daqui a pouco eu vou pra casa. Calma, Juliana, segura, né? Que você tá aqui na frente de mentor, né? Mas a mulher era muito chata e ela começou a pegar no meu pé, sabe? Tudo que eu falava, ela ficava assim, ó, revirando o olho. Ai, que ódio. Aí quando a gente tava quase indo embora, todo mundo se despedindo, a gente foi dar tchau. Ela falou alguma coisa que eu não lembro. Acho até que eu anotei, mas agora eu não lembro. Ela falou alguma coisa assim. Aí eu falei assim: Meu, mas você é chata pra caralho, né? Nossa, que mulher chata, nossa. Você não percebe não que você tá sendo chata? Aí quando eu falei isso, apareceu um cara que eu acho que era um instrutor, um mentor. Aí ele olhou assim pra minha cara, né? Eu não fiquei constrangida porque ele olhou de um jeito muito amoroso, assim, sabe? Muito. Sabe quando, tipo, um adulto fala com criança pequena, repreende? Foi assim. Aí ele falou assim pra mim: Ju, olha só, Ju, nossa primeira obrigação é ter paciência aqui no curso. Nossa primeira lição aqui no curso é ter paciência. Se você não consegue ter paciência com a sua colega aqui de curso, você vai ter paciência com pessoas na internet que vão falar de tudo um pouco aí pra você. Você não vai ter paciência, tem que ter paciência. Vai pra casa e pensa direitinho nesse tema, que você precisa primeiro aprender isso. Aí eu acordei. Essa foi, eu acho que a mais recente, assim, com Escola Astral. Aí tem um lugar também que foi por isso até que eu escolhi a capa da chamada, né, da live, que parecia uma cidade com muitos prédios de vidro, que é um lugar que eu vou com muita frequência, que também parece ser uma universidade que dá vários cursinhos, assim. Inclusive, eu já encontrei uma pessoa que eu conheço na vida real, lá também, na vida real, né? Lá também é vida real. Na vida física, aqui na matéria, uma pessoa que eu conheço, eu encontrei lá também. E e esse local que eu vou é assim, tipo, tudo é de vidro, assim. Você anda nos corredores, você vê os jardins, e é muito bonito, assim, do lado de fora. E parece ser um local gigante, assim, né? Você olha assim pra fora, você vê o jardim e você ainda vê prédio, sabe? O mesmo prédio, continuação. Só que não é um prédio como aqui, tipo aquele, né, aquele prédiozão comprido e reto, não. Ele é todo cheio de nuances, assim, aí tem umas passarelas, assim, do lado de fora, de vidro, aí você vê uma outra ala que se conecta, tudo se conecta, é bem bonito. Eu já me vi até num banheiro nesse local aí. É bem legal. E aí os tipos de cursos que eu já fiz lá, né? Esse que eu falei que foi o mais recente, que foi essa palestra, sobre desobsessão, sobre mediunidade. Eu já fiz um curso que eu lembro que ele falava dos tipos de mediunidade, sobre psicografia, porque eu sempre gostei muito de escrever, né? Para quem não sabe, minha primeira faculdade foi jornalismo. Depois eu fui para a área de financeira, né? Tudo a ver. Mas é porque eu sempre gostei de escrever.
Então, quando eu tinha 17 anos, prestei vestibular para jornalismo. E aí eu e aí eu sempre quis, assim, ficar pensando, nossa, eu queria psicografar e tal, mas eu nunca investi muito nisso, assim, sabe? Nunca me dediquei. Mas eu já fiz lembro de uma palestra que falava dessa psicografia também. É, e também muito desses cursos, assim, de defesa espiritual, sempre. E é o que eu gosto também de fazer mais, assim, que a gente vai para campo, sabe? E sempre tem um grupo de encarnados, é bem interessante. Teve um dia que foi bem sério, assim, que a gente foi para um lugar que também deu errado isso. Nossa, ó, terceira vez. Mas esse a gente não foi pro curso, já era tipo ir para campo mesmo, como se for... É, mas eu acho que eu tô misturando os temas, que isso daí não foi nem curso, foi trabalho de amparo, é outra coisa, depois a gente fala disso. Mas é isso, gente. É, agora eu vou ver as perguntas, tá? Essas escolas espirituais são tudo no estilo Centro Espírita Mesa Branca? Não, Centro Espírita não tem nada a ver com escola, Bruno. Escola é uma coisa. Você pode me perguntar se as escolas têm a ver com escolas aqui. E parecem grandes universidades, mas é muito varia demais, assim, ó. Tem cursos que são dados no meio da mata. Eu já vi isso, eu já vi palestras no meio do mato, assim, falando sobre ervas, falando sobre tipo ungüentos, né, que fala, chás. Isso foi dado no meio do mato por um caboclo. Então tem de tudo. É uma pessoa te ensinando, um grupo te ensinando em qualquer lugar. Mas as universidades parecem muito universidades, né? E falam de tudo, tá? Não fala de espiritismo. Eu nunca fui num curso ensinando de espiritismo, não. Gente, às vezes a gente perde muita oportunidade boa de viver grandes experiências porque a gente fica com preconceitos, né? Preconceitos mesmo. A gente acha igual vocês falaram assim, ai, parece escola, ai, parece aquelas pessoas vestidas de branco. Gente, aquilo ali são romantizações de coisas, não tem nada a ver com aquilo, o plano espiritual. Assim, não é que não tem nada a ver. Umbral parece bastante. As colônias, tem colônias para todo mundo, tem colônia de pessoas que são mais ligadas à religião. Ali naqueles locais, eles vão rezar, eles vão para cultos, eles vão para palestras onde eles fazem orações ali tem várias sessões, né, de orações assim durante o dia. Tem colônias que elas são um pouco mais vibrantes, tem colônias que são muito vibrantes, tem festas, você vai para onde você tem afinidade. Você nem conseguiria ficar num local que não bate com a tua energia. Então, às vezes a gente tá aqui no corpo e a gente fica, ai, não quero ir pra Universidade Nostral não, porque é chato. Achando que é igual a tua faculdade, que você chega lá 7 da noite e sai 11 e fica ouvindo o professor falar sem parar por 4 horas seguidas. E não tem nada a ver com isso, sabe? Vocês aprenderiam, né? Coisas incríveis. Então só se abra. Abra para a experiência, até porque você tá deitado lá dormindo, né? Teu corpo tá aqui dormindo. Que você tá fazendo de tão útil que você não pode viver essa experiência? Mesmo que não gostar, vale se abrir para você viver a experiência, sabe? O Bruno pergunta: e na Umbanda tem algum tipo de curso para entrar em determinada falange, como marinheiros, etc? Não, que eu saiba, eu acho que não é assim que eles admitem novos trabalhadores, não é assim não, tá? É, dos relatos que eu já vi, são espíritos que conhecem algum espírito que já tá ali naquela falange e que é tipo um mentor, um líder, e ele te convida porque ele sente que você tem essa energia e aí você vai, né, começa a trabalhar lá. Eu já vi vários relatos assim. Vocês sabiam disso? Eu vou fazer uma live, me deu ideia aqui agora. A gente tem uma energia propícia para algumas coisas. Tem pessoas que têm uma energia muito de ação, assim. Pessoas que, se não canalizar bem essa energia, pode ser uma pessoa que seja até um pouco violenta. Meu pai é assim, ele tem uma energia muito forte, sabe? Uma pessoa muito é, de força física mesmo, e ele tem uma imponência, a aparência dele é muito imponente, ele já é um senhor, mas ele bota assim o respeito só pela aparência, tem uma voz forte. Então, e meu pai trabalha no centro espírita, né? Quando ele sai do corpo, ele sempre vai pra linha de frente. Ele sempre trabalha na linha de frente. Minha mãe já é super maternal, então ela sempre tá em trabalhos que envolvem criança. Ela sempre fala pra gente que, ai, hoje eu sonhei que eu tava cuidando de um monte de criança doente. A gente só trabalha nos locais que a gente tem afinidade. Ju, como é nossa consciência quando sai do corpo e vai para o umbral a dormir? Gata,
É babado. A gente solta a franga. É, a gente solta a franga. Tipo, tudo que tem que a gente consegue dar uma segurada assim no físico. Gente, queira ou não, tem várias pessoas que falam assim: eu não sou assim, eu nem gosto de festa aqui. Você não vai porque você não gosta da música, porque a tua mãe não quer que você vá, porque você tem vergonha. Mas muitas vezes, não tô falando todo mundo, obviamente, mas muitas vezes a pessoa tem uma coisa ali que ela tem curiosidade, que ela tem uma vontade, mas ela acha que é errado, e ela não vai. Mas quando sai do corpo, vai. Basta assim, um mínimo de curiosidade, uma vontadezinha que você vai. Qual o nome dessa sua mediunidade em viajar pro astral? Não, viagem astral não é mediunidade, tá? Coraçãozinho. Lá não tem nome, ela tem um coraçãozinho só. É, gente, olha só. Tem 60 pessoas aqui, me ouçam. Você fazer projeção astral não é nada especial, não é mediunidade. Todo mundo sai do corpo quando dorme, todo mundo. A criancinha que acabou de nascer sai do corpo quando dorme. O velho de 90 anos sai do corpo quando dorme. Todo mundo sai do corpo quando dorme. Só que quase ninguém lembra, tá? E quase ninguém ainda mais controla a experiência fora do corpo. Então, quando a gente chega a lembrar, a gente fala, eu tive um sonho assim, assim, assado. Mas ele já tá todo cheio de coisa que nosso cérebro misturou com a experiência. A gente mistura com sonho com sonho. Você sonhou uma coisa assim que você dormir, uma coisa onírica. Sei lá, você brigou com o teu chefe, aí você sonha que um leão tá te engolindo. Aí no meio da noite você teve uma experiência mesmo fora do corpo, onde você estava numa praia com um grupo de pessoas. Aí quando você acorda de manhã, você fala que um leão te alcançou no meio do mar e as pessoas te engoliram e comeram o leão depois. Sabe? Tipo, mistura tudo. Então isso é a nossa falta de prática na projeção. Mas todo mundo sai do corpo. Todo mundo sai do corpo, tá? Por exemplo, essa experiência que eu tive, essa última no shopping, tinha muita gente nesse shopping. E eu até contei, quem viu o vídeo eu contando, eu falo isso, que ah, as pessoas ficavam parecendo um zumbi, assim, andando assim, ó. Aí tinha umas pessoas que ficavam pulando, parecia um manicômio, sabe? Com todo o respeito, que eu acho que o nome não é mais esse do hospital, mas hospital para pessoas com desequilíbrios mentais. As pessoas ficavam pulando assim, que nem doida, assim, sabe? Ficar girando. É tudo gente que tá encarnada, dormindo e inconsciente, mas tá fora do corpo. Então isso não é mediunidade, isso não é uma habilidade especial. A habilidade especial é você controlar a experiência, tá? Então, sabe uma coisa também que eu esqueci de falar? Todo mundo, quando desencarna e vai para uma colônia, passa, depois de passar o tempo lá no, tipo, no hospital ou no posto de socorro para se reequilibrar, porque a gente passa ainda um tempo com o reflexo daquilo que fez a gente desencarnar. Depois desse tempo, a gente sempre vai para uma escola para aprender como viver lá no plano astral, porque a gente não lembra de cara como que era o plano astral antes da gente encarnar nessa última vida. Então, na escola, a gente aprende coisas básicas, como a gente se alimenta de prana. Lá tem comida também, mas eles já ensinam você, já vai estimulando você a não precisar ficar comendo, sabe? Como você volita, né? Eles ensinam como você volita, um monte de coisinha assim, para justamente para quem não tem nenhum conhecimento da espiritualidade, assim, nessa última vida. Aí, conforme vai estudando, a pessoa vai lembrando, né, das outras vidas e do plano, do tempo que esteve no astral, antes dessa última encarnação. Gente, é isso, né? Beijo.